Olá, eu sou Pablo Vilaça, você acompanha a partir de agora mais um TVE Entrevista Especial. Hoje nós recebemos no estúdio da TVE Bahia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, seja bem-vindo à TVE, a TV Pública da Bahia. Eu agradeço primeiro o senhor ter aceito o convite, né? O senhor iniciou uma caravana pelo Nordeste e esse inclusive é o seu último compromisso aqui no Estado e obrigado por ter aceito o convite. O senhor disse que estava fazendo essa caravana, um dos objetivos da caravana era encontrar com o povo, escutar o povo. O que o senhor extraiu dos encontros do senhor com o povo baiano? Pablo, eu faço uma ligação com a caravana que eu fiz em 92 e 93. Naquela ocasião eu percorri praticamente 91 mil quilômetros no Brasil, de trem, de ônibus, de barco. Eu fiz de barco de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro da Bahia. Eu fiz de barco de Santarém, Belém, de Manaus a Santarém e a Belém. Eu fiz de ônibus do Chuí até Dourado, no Mato Grosso do Sul. Qual era a ideia? A ideia surgiu por conta da campanha de 89. Eu descobri que os governantes não conhecem o país, os governantes não viajam o país. Quando os governantes viajam, eles viajam de uma capital para outra capital, de um palanque para outro palanque, de um aeroporto para outro aeroporto. Não tem contato com o povo, não conversa, não ouvem, não sabe a mega diversidade cultural que é esse país, a mega diversidade social que é esse país. Então eu aprendi que alguém que queira governar esse país tem que andar nesse país, colocar o pé no chão, conversar com as pessoas, extrair das pessoas aquilo que pode ser um plano, sabe, de governo para um partido político, um plano de luta para um movimento social, e não você ficar apenas retratando através de pesquisa da opinião pública, ou seja, porque a pesquisa ela não retrata o olho no olho, o sentimento, a paixão, a química da relação humana. Então essa viagem é um aprendizado outra vez, ou seja, eu fiz aquela, depois eu viajei muito como presidente, e eu agora resolvi viajar ao Brasil para conectar as pessoas e perguntar o seguinte: olha, vocês tiveram um tempo melhor, porque eu sei que melhorou, eu sei quais foram os programas de inclusão social, e eu estou sabendo que agora as coisas voltaram a piorar, porque as políticas de inclusão estão sendo dizimadas pelo governo. Então é um aprendizado, em cada lugar eu converso, eu ouço, eu recebo programa, recebo proposta, e eu vou levando isso para poder elaborar um programa para o PT, para a Frente Brasil Popular, para a esquerda, para a CUT, para quem quiser trabalhar a realidade desse país. E eu me sinto confortável, porque não tem nada. Eu hoje fico até preocupado, Pablo, porque as pessoas fazem muita política por WhatsApp, fazem política por Twitter, fazem política por e-mail, fazem... Eu acho que a política só pode ser feita se você, sabe, tiver tocando na pessoa, olhando na pessoa, vendo os olhos das pessoas, sabe, vendo o pulsar das pessoas, porque senão você não humaniza a política. Aliás, essa relação que o senhor tem com o povo fica muito clara nesse reencontro que o senhor teve com o garoto da foto icônica da outra campanha, agora ele já adulto, e é muito simbólico na primeira foto, ele estendendo a mão para tocar o senhor, e agora... Aliás, é fácil a gente entender, mas fácil de entender como foi para ele esse reencontro. Como é que foi para o senhor esse reencontro com ele, especificamente, e o que isso diz sobre o Brasil de antes e o Brasil de agora? Eu tinha vontade de encontrar com esse menino, porque esse menino, ele foi da campanha de 2006, se não me falha a memória, e essa foto foi muito utilizada na minha campanha e essa foto ganhou notoriedade. E eu falava sempre para a nossa prefeita, a Camacho, que depois ela virou deputada, que eu gostaria de encontrar com esse menino outra vez, para ver como é que ele estava. Porque eu tinha pedido para a prefeitura tentar ver, sabe, se vendia uma casa para esse garoto, ou seja, dar a ele o mínimo de possibilidade de ser cidadão, porra. E eu acho que eles cuidaram desse menino e eu encontrei com ele. Eu acho que eu fiquei mais emocionado do que ele. Porque ele está trabalhando, porque ele é agradecido ao PT da cidade, porque ele tem noção do que aconteceu com ele. Eu até quero ver o pai dele. Eu ainda vou à Lauro de Freitas para ver o pai dele, porque é essas coisas que gratificam um político, sabe? E sobretudo nesse instante, Pablo, que é preciso humanizar novamente a política, é preciso
fazer com que as pessoas deixem um pouco do ódio, sabe, dentro do vaso sanitário, de descarga de manhã no ódio que está estabelecido nesse país, para a gente voltar a ser feliz. Não é porque o Bahia tem uma divergência com o Vitória no esporte, não é porque o Atlético e o Cruzeiro são inimigos dentro do campo, adversários, que quando termina o jogo a torcida vai se matar. Sabe? Então eu acho que nós temos que trabalhar nesse momento para o país voltar a ter paz, para as pessoas serem o que quiserem ser, ter a opção partidária que quiserem, a opção religiosa que quiserem, mas serem civilizados, se respeitarem, se tratarem e todos saberem que o Brasil precisa de todos. O Brasil não é um país de uma única cor. Então, essa caravana também contribui com isso, né? Para a gente tentar conversar com as pessoas e tentar humanizar a política. Tem muita gente querendo que o povo não goste de política, querendo que o povo odeie a política. Tem muita gente que diz que todo político é ladrão, que todo político não presta. E eu tento mostrar para o povo o seguinte: o Congresso Nacional de hoje é a cara do povo brasileiro no dia da eleição. No dia da eleição, se você tirasse uma fotografia do povo, você vai perceber que é a cara do Congresso Nacional. O povo estava com raiva, o povo estava com ódio, o povo estava nervoso. Então, não adianta a gente achar que o político não presta, é perguntar para você mesmo em quem que você votou. E aí você vai perceber que tipo de político você é, não político. Porque na hora que você vota, você vira um político. Então, eu dizia na campanha passada, a urna não é um lugar de depositar ódio. A urna é um lugar de depositar esperança, sonhos, de pensar no futuro. É assim que a gente constrói esse país. Aliás, eu quero conversar com o senhor também sobre essa questão do ódio. Eu acho que é extremamente importante, relevante, algo que me incomoda tremendamente. Qualquer um que tem uma vivência na internet, nas mídias digitais, percebe isso claramente. Mas antes, a TVE foi às ruas aqui de Salvador para ver o que o povo queria perguntar para o senhor. A gente selecionou 3 perguntas. A primeira vem do ambulante Sebastião Santos. Trabalho de ambulante há pouco tempo, que eu estou sem trabalho, sem emprego. Eu quero ver o que Lula vai fazer por nós, né? Que somos ambulantes, trabalhadores, que às vezes a gente está na rua, mas é perseguido de todo jeito. Então eu quero ver o movimento que ele vai fazer por a gente, né? Que ele trabalha, levar o dinheiro para casa, o pão, o dinheiro da água, da luz, que todo dia a gente só vê aumento, né? Ô Sebastião, você está com umas frutas bonitas aí no seu carrinho, hein? Se eu tivesse passado, ia comprar logo uma penca dessa banana, um pacote desse de mexerica. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Sebastião. O emprego, para mim, é a coisa que dá maior cidadania a um ser humano. Não tem nada que orgulhe um ser humano, seja homem ou mulher, do que ele trabalhar e no final do mês ele levar para casa o pão de cada dia às custas do seu suor. Isso dá dignidade às pessoas, isso dá a possibilidade da pessoa pensar em outras coisas. Porque quando a pessoa não trabalha, não tem emprego, levanta de manhã... Eu digo isso, Pablo, porque eu fiquei uma vez 1 ano e 5 meses desempregado. E quando você levanta, que anda e só está escrito não precisa, não precisa, não precisa, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, você volta para casa como se fosse um lixo. Você olha para a mulher e para os filhos e você fala, pô, eu não sou ninguém. Então, Sebastião, só tem um jeito de fazer, é fazer a economia brasileira voltar a crescer. Você se lembra que nos 12 anos que o PT governou o país, a gente conseguiu criar 22 milhões de empregos formais com carteira assinada. A gente conseguiu formalizar 6 milhões de micro e pequenos empresários, formalizar o cara que tem uma carroça como a tua, formalizar um vendedor de cachorro-quente. Porque sabe o que acontece? Você não pode transformar um cidadão que quer viver honestamente, que compra um carrinho, compra uma fruta, coloca para vender e vem a prefeitura querer dizer se você é legal ou não. Ou seja, é muito melhor você ter um cidadão com uma carrocinha, mesmo que não tenha uma autorização, vendendo alguma coisa para ganhar o dinheirinho, do que ele estar com um revólver na mão assaltando alguém ou matando alguém. Então, eu acho, companheiro Tião, que somente o crescimento econômico, somente a volta do crescimento econômico, a volta do investimento é que vai permitir que você tenha a tranquilidade de arrumar emprego. Eu, Pablo, junto com o meu companheiro Jacques Wagner, que era governador aqui, nós tivemos o prazer, sabe, de viver um período de ouro desse país, em que a autoestima do povo estava muito alta,
Esse país, em qualquer pesquisa feita pela ONU, era o país mais otimista do mundo e era o país que tinha mais esperança no futuro do mundo. Isso foi jogado fora. E um povo sem esperança, um povo sem acreditar no futuro, o que você pode esperar? Mau humor. O vizinho está sempre culpado de alguma coisa. Então, eu penso que o problema do emprego é crucial para a gente voltar a ter o país mais otimista, o país melhor. Nós, além de gerarmos emprego, a gente, durante 12 anos, aumentou o salário acima da inflação. Aumentamos o salário mínimo em 74%. Sabe? Uma demonstração de que o pobre não é o problema, o pobre é a solução quando você inclui o pobre a participar desse famoso mercado. O mercado não é para os banqueiros, o mercado não é para os investidores, o mercado é para quem trabalha, é para quem precisa. Quando um companheiro como o Tião vende meia dúzia de mexerica, meia dúzia de banana, ele ganha um dinheirinho, o que acontece? Ele vai no supermercado comprar comida para levar para casa dele, ele está girando a economia. Quando um empresário pega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e coloca em aplicação no banco, ele não está gerando nenhum favor, nenhum emprego. Ele está virando simplesmente, sabe, uma pessoa que vai viver de especulação. Pois é, essa é uma questão interessante, porque o senhor já disse várias vezes, e é verdade, que no governo do senhor os ricos nunca ganharam tanto, mas os pobres também ganharam. Num país desigual como o nosso, é justo que a gente tenha, por exemplo, um sistema bancário que, por exemplo, no governo do senhor, eles lucravam 10, 15 bilhões por ano, cada um, numa linha que não produz nada de fato, é especulação. Enquanto, do outro lado, a gente tem o pessoal trabalhando, lutando para sobreviver, mas, enfim, com grande dificuldade. Como é que a gente, primeiro, como é que a gente poderia reequilibrar, não é tirar, mas reequilibrar esses ganhos? Por exemplo, o que o senhor acha da taxação dos impostos sobre grandes fortunas? Como é que a gente pode reequilibrar isso? Porque hoje a gente tem uma verdadeira disputa de classes hoje. Isso ficou bem claro nos últimos anos. E isso essa é uma discussão que está inserida nisso. Pablo, tem uma coisa interessante que é o seguinte. Quando você ganha uma eleição, necessariamente você não ganhou o governo. Chegou uma eleição e você tem que ter ciência da correlação de força estabelecida dentro do Congresso Nacional para saber se você pode fazer as mudanças que você precisa ou não. E veja, eu fui eleito em 2002, nós só elegemos 91 deputados. Para fazer qualquer lei que pudesse mudar o país, você precisava de, no mínimo, ter 247 votos. Então, quando você ganhou a eleição, o Wagner aqui ganhou as eleições numa aliança. Quando você consegue construir maioria dentro do Congresso, você pode avançar nas mudanças. Inclusive na política, sabe, de mexer com o mercado, de mexer com o sistema financeiro, de redução da taxa de juros, de barateamento da taxa de juros para o pequeno tomador de dinheiro. O que nós fizemos? Nós conseguimos criar algumas coisas no Brasil que era quase que um mecanismo paralelo de funcionamento da economia. Toda vez que o Meirelles aumentava a taxa Selic em 0,5%, a gente reduzia a TJLP em 0,5%. Ora, por quê? Porque a gente queria compensar o dinheiro de investimento do país mais barato, já que o valor do dinheiro que o mercado toma é o valor da taxa Selic. Nós, então, criamos o crédito consignado. Até então, não existia uma modelagem dessa. O que era o crédito consignado? Era você emprestar dinheiro às pessoas mais pobres e ele dava como garantia a sua folha de pagamento, o seu salário. Então, você não podia descontar dele mais que 30% ao mês. Você não podia descontar dele. E também fizemos isso para os funcionários públicos e para os aposentados. Ora, nós começamos a colocar muita gente pobre dentro do orçamento da União, dentro do sistema financeiro. Chegamos a bancarizar 70 milhões de pessoas. Bancarizar é fazer com que gente abrisse conta em banco. Para quem já tem conta não é nada, mas para quem nunca teve, eu vi algumas mulheres catadoras de papel lá em Brasília chorarem porque pegaram um contra-cheque. Sabe, porque foram no banco e conseguiram abrir uma conta bancária. Uma outra coisa importante, Pablo, é que nós conseguimos fazer com que o crédito no Brasil desse um avanço extraordinário. Quando eu cheguei na presidência, em março de 2003,
todo o dinheiro disponibilizado para crédito no Brasil, entre bancos públicos e privados, era de 380 bilhões. Quando eu saí em 2010, era 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Foi um crescimento extraordinário que aconteceu no país. E isso gerou emprego. O Brasil, se você pegar a estatística, você vai perceber que entre 2002 e 2014, o Brasil foi o único país do mundo em que, proporcionalmente, os pobres tiveram mais ganho do que os ricos. Ou seja, os 10% mais pobres cresceram percentualmente mais do que os 10% mais ricos. O único país do mundo, porque na Europa os ricos ficaram mais ricos, nos Estados Unidos os ricos ficaram muito mais ricos, e o Brasil foi o único que conseguiu esse intento. E essa política de você ir alavancando e fazendo com que as pessoas subissem um degrau, ela necessariamente não poderia levar em conta que os empresários teriam que perder. Eles deixaram de ganhar um pouco, tá? Mas isso você só faz as mudanças quando você tem força para fazer as mudanças. Quando as pessoas me perguntavam, mas os banqueiros estão ganhando dinheiro? Estão. E eu prefiro que eles ganhem, porque se eles perderem, o governo vai ter que ajudar como ajudou no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí você tem que dar uma fortuna, como ajudaram os bancos na crise de 2007 e 2008. Ou seja, você sabe quanto investiram para evitar que os bancos quebrassem na crise de 2008? 14 trilhões de dólares. Se 14 trilhões de dólares tivesse sido utilizado para, investimento nos países em desenvolvimento, a gente teria, quem sabe, dado um salto de qualidade no crescimento econômico. Aqui no Brasil foi criado o PROER para salvar o sistema financeiro. Então, eu dizia, eu prefiro ele crescendo, porque se ele quebrar, nós vamos ter que colocar muito dinheiro para não deixar quebrar o sistema financeiro. Mas, obviamente, Pablo, que nós temos que ter em conta que o país não pode ficar dependendo de um modelo econômico em que as pessoas ganham sem produzir um óculos, sem produzir um copo, sem produzir um parafuso. É o Pablo vendendo papel para o Lula, que vende papel para fulano, que vende papel para ciclano, que vai vendendo papel. Ou seja, é um monte de rolo financeiro que é feito, uma troca de papéis sem gerar um emprego. É isso que tem que acabar no Brasil. E é por isso que o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento. O Estado não pode, ficar, não, eu vou fazer PPP, eu vou vender. Agora querem vender o resto que a gente tem, querem vender a Petrobras, querem vender a BR para pagar a dívida do rombo que eles fizeram. Eu, sinceramente, não acredito que seja assim. Quando eu ganhei as eleições de 2003, Pablo, eu me juntava com 30 economistas a cada mês. Gente boa, da maior qualidade. Como diria um gaúcho, gente da melhor cepa. E ele dizia, Lula, você vai ganhar o Brasil não vai dar certo, o Brasil está quebrado, você não vai conseguir fazer nada. Eu falava, vocês são meus amigos, vocês estão me assessorando, e agora que eu estou perto de ganhar, você diz que eu não vou conseguir governar, então é melhor desistir. Não. Eu digo para todo mundo, sabe qual foi o milagre nosso no governo? Primeiro foi fazer o óbvio. Não inventamos nada. Fizemos tudo aquilo que todo mundo sabia que tem que fazer. Segundo, incluímos o pobre na economia. Incluímos o pobre na economia com programa adaptacional, com programa de puxadinho, com programa de compra de alimento, com aumento de financiamento da agricultura familiar, com crédito consignado, com geração de emprego, com aumento do salário mínimo. A hora que essas coisas começam a acontecer, todo mundo começa a sorrir. Sorriu o empresário. Veja, nós saímos de 1.700.000 carros que a gente vendia por ano para quase 4 milhões de carros vendidos por ano. Então era todo mundo trocando. Você não via mais carro velho na rua. Mesmo aqui em Salvador, em Belo Horizonte, você não via, só carro novo. Tem gente que fala o seguinte, mas esse Lula fez uma política econômica baseada no consumo, tem que fazer uma política econômica baseada no crescimento industrial. E aí eu fico a me perguntar, e quero uma resposta, quem é que vai fazer política industrial se eu não tiver consumo? A pergunta é, primeiro você faz a indústria para depois criar o consumidor, ou você cria o consumidor para poder incentivar a indústria? Quem nasce primeiro, ovo ou a galinha? O dado concreto é que quando a gente criou possibilidade dos pobres virarem pequenos consumidores, tudo começou a funcionar nesse país. Os pobres começaram a entrar no shopping Guatemi.
os pobres começaram a entrar no shopping Ibirapuera, em São Paulo. Aqui em Salvador, no shopping que só entrava madame, os mais pobres começaram a entrar e começaram a comprar coisa, começaram a comprar... Sabe, isso que torna um país feliz, alegre. Sem dúvida. E eu tenho orgulho disso. Vamos ouvir mais uma pergunta, presidente. Agora vem do técnico de enfermagem, Raimundo Azevedo. Ô Lula, eu sou Raimundo Azevedo. Eu gostaria de perguntar ao senhor, como ex-presidente, sendo candidato, em 2018, o senhor faria a mesma coisa que fez no governo anterior? Aliás, até complementando, o senhor faz algum tipo de meia-culpa em relação aos dois governos do senhor? Faria alguma coisa diferente? Diferente tem que acontecer, porque já fazem quanto? 2010 que eu saí para 2018, já vai fazer 8 anos, muita coisa mudou. Mas veja, do jeito que o Brasil está hoje, nós temos que fazer um esforço extraordinário para desmontar toda a desgraceira que foi feita agora pelo golpismo. Toda desgraceira. Veja, primeiro eles criaram uma lei, fizeram uma emenda constitucional que limitaram o gasto. Ou seja, então, quem ganhar as eleições estará limitado. Não pode pensar em fazer uma política de crescimento, de investimento na saúde e na educação. Sabe? Então, nós vamos ter que desmontar tudo o que eles fizeram, ou aquilo que for possível desmontar, para a gente retomar o crescimento econômico. Eu faria praticamente a mesma coisa, sabe, no sentido do desenvolvimento, de fazer com que a economia voltasse a crescer, voltasse a gerar emprego, voltasse a gerar renda, sabe? Fazia muito investimento na educação. Quando a gente descobriu o pré-sal, que a gente criou a lei da partilha, que a gente aprovou que 75% do dinheiro do royalties do Brasil fosse destinado à educação, é porque a gente queria acabar com o atraso do século XX, ou com a perversidade de uma parte da elite brasileira que governou esse país durante 500 anos e nunca se importou com o pobre chegar à educação. Nunca. Se você pegar a história do Brasil, Pablo, é vergonhosa. Esse país, diferentemente de Santo Domingo, que foi descoberto em 1492 e em 1507 já tinha um primeiro embrião de universidade, diferentemente do Peru, que em 1550 já tinha a sua primeira universidade, diferentemente da Argentina, que em 1918 já tinha a sua primeira reforma universitária, esse país só foi fazer a primeira universidade em 1920 ou 22, porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil e era preciso receber um título de doutor honoris causa. Então a minha pergunta é o seguinte, porque as poucas faculdades que tinha de medicina, de direito, era para contemplar a elite brasileira. Não era para contemplar o povo, porque negro não tinha direito à universidade, pobre não tinha direito à universidade. Então, eu tenho na minha cabeça por que eu não fui na universidade. Eu tenho noção por que eu não pude estudar. Então, nós começamos a trabalhar para fazer com que as pessoas mais humildes tivessem acesso à universidade. Eu fui agora na Unilab, lá em Cruz das Almas, a receber um título. Aí um vereador daqui entrou com um processo, uma babaquice toda. Mas aí, no mesmo dia, eu vou num festival da juventude, Pablo, e uma negra, filha de quilombola, estava se formando em doutora. Porra, aquilo foi o título que eu precisava. Eu não precisava do título do doutor Calda. Eu precisava era daquilo. De ver uma negra nascida num quilombo virar doutora. Sabe, de ver as pessoas gritavam para mim, ô Lula, minha mãe é enfermeira e eu sou não sei das contas. Minha mãe é faxineira e eu sou não sei das contas. Meu pai é coveiro e eu sou não sei das contas. Porra, é isso que dá orgulho. É isso que permite você compreender que não há diferença na sabedoria entre o pobre e o rico. Não é sabedoria. Na hora que você coloca os dois no mesmo banco da escola, com o mesmo professor, e esse pobre estiver comendo as calorias necessárias por dia, aí nós vamos ver quem é mais inteligente. O ProUni mostrou que em 15 matérias avaliadas, todos os alunos do ProUni eram melhor do que os outros, porque estudavam mais e não queriam largar a oportunidade. Então nós conseguimos fazer coisas que eu acho que aí eu repetiria. O senhor falou agora da homenagem que recebeu. O senhor recebeu lá também o Machado de Xangô. Recebi. Um companheiro professor, ele fez o Machado de Xangô para me carregar comigo, levar para casa, que aquilo vai, sabe,
me dá muita sorte. E eu vou guardar aquilo com carinho, sabe? Até também porque serve de exemplo para que a gente acabe com o preconceito contra as religiões, sabe, que não são mais tradicionais do Ocidente. Ou seja, você pega, a pessoa tem que aprender a respeitar a religião africana. E é isso que eu achei tão simbólico nesse presente. E eu respeito profundamente. Olha, uma vez eu fui num debate lá no Rio de Janeiro com um grupo de pastores. E aí um pastor começou a falar de um centro de terreiro que tinha no Rio de Janeiro, que era preciso acabar com o centro de terreiro, que era preciso acabar. Eu falei, companheiro, você está que nem Herodes. Sabe, o Herodes queria destruir, matar todas as crianças porque Cristo tinha acabado de nascer e o coitadinho foi obrigado a montar num jegue e sumir durante 30 anos para ninguém matá-lo. Quando voltou, sabe, crucificaram o coitado. Ou seja, então, você está igualzinho. Você quer crucificar, jogar a culpa do mundo em cima de um terreiro de Umbanda, em cima de uma religião africana? Para com isso, rapaz. Se você quer que a sua seja respeitada, respeita dos outros. Então, eu fui muito simbólico. Eu tive um encontro com a mãe de santo lá em Cruz das Almas. Elas me deram uns colares e falaram tanta coisa bonita que... por que não acreditar? Por que não acreditar? Eu prefiro acreditar, carregar aquilo comigo, carrego na minha bolsa, sabe? Como carrego um crucifixo que alguém me dá, como carrego a Nossa Senhora Aparecida, sabe? Eu sou um homem sem preconceito e sou um homem que aprendi a compreender que o gostoso da nossa passagem pela Terra é a gente conviver com os diferentes. E essa questão da compreensão e da aceitação é o que eu quero discutir com o senhor logo depois a gente fizer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.